ligação dentro de uma molécula. Então, nós temos diferentes resíduos de aminoácidos unidos por uma ligação específica, ligação peptídica, na qual ocorre o desprendimento de uma molécula de água a cada ligação. Então, nós temos esse centro assimétrico, esse carbono alfa, carbono quiral, ligado de forma tetraédrica, 4 ligações simples, com seu grupo funcional amino, extremidade amino-terminal, por causa do sentido L que ele utiliza, que o organismo utiliza para fazer a síntese proteica. O hidrogênio de menor importância, cadeia lateral, que vai variar em cada um dos aminoácidos, e ainda, né, aqui a carboxila, que fazia parte lá do ácido carboxílico. Nós não enxergamos o grupo funcional ácido carboxílico aqui, porque ele está fazendo a ligação peptídica com o grupo amino, grupo funcional amino, do aminoácido subsequente. Como que eu sei disso? Identificando de novo esse centro assimétrico. Então, o grupo amino, carbonila do ácido carboxílico. De novo, uma ligação peptídica. Outra ligação peptídica. E todas elas a gente visualiza a cadeia lateral, até finalizar essa proteína. Quem que vai determinar o tamanho da proteína e a sequência de aminoácidos dentro de um organismo? Ela, de forma aleatória. Não. Vocês lembram? Lá no colégio, eu tenho certeza que todo mundo ouviu falar, pelo menos. Se não teve ainda uma disciplina que falasse disso. Mas decódromo, anticódromo, RNA mensageiro, transcrição, tradução, exatamente. A sequência específica lá do RNA mensageiro transcrita do DNA vai codificar uma proteína. Então, o tamanho e essa sequência específica de aminoácidos vão codificar cada uma delas. E nós temos muitos tamanhos, de diferentes pesos moleculares. O que vai diferenciar é justamente essa ordem, essa sequência e a conformação, as interações fracas que a gente falou lá nas primeiras aulas, que vão estabilizar essa estrutura. E aí vai dar diferentes funções biológicas que a gente visualiza, inclusive algumas com propriedade catalítica, que daí a gente também vai falar que são bem importantes. Então, se a gente olhasse essa estrutura aqui, e eu pedisse para vocês marcarem onde estão as ligações peptídicas, e aí, onde é que estão as ligações peptídicas? Eu já dei um spoiler aqui do sentido que está essa cadeia. Então, região amino, carboxi terminal. Então, ela está começando aqui, no amino, e vai terminar aqui. E agora, onde é que estão as ligações peptídicas? De novo, vamos identificar o centro assimétrico, o carbono. Ah, mas aí tem 2 carbonos aqui. Lembra que para ser centro assimétrico, ele é tetraédrico. Tetraédrico é só ligação simples. Então, não pode ser esse aqui. Esse aqui está fazendo C dupla O, dupla ligação com oxigênio. Característico lá do grupo funcional dentro do aminoácido, ácido carboxílico. Então, não é esse aqui. O centro assimétrico vai ser esse. Grupo amino, carbonila, do ácido carboxílico, fazendo ligação com o amino do próximo centro assimétrico, do próximo aminoácido. Então, a ligação peptídica está aqui. Ah, daí o centro assimétrico do próximo aminoácido está aqui. Grupo amino, carbonila do ácido carboxílico, hidrogênio, cadeia lateral. Ligação com o próximo resíduo do aminoácido, o grupo amino, ligação peptídica. Centro assimétrico, carbono tetraédrico, grupo amino, carbonila do ácido carboxílico, fazendo uma ligação com o grupo amino do resíduo de aminoácido subsequente. Ligação peptídica aqui. Não fica difícil se a gente souber enxergar, visualizar essa molécula. Vai ficar mais fácil, certo? Isso precisa enxergar. Bom, a partir daí, né, que nós estamos aumentando a nossa cadeia, ela vai apresentar diferentes funções. Exemplo dessas funções são muito mais do que essas que eu citei. Mas, principalmente, ela pode atuar, como a gente já vinha falando nos exemplos, né, conforme nós íamos conversando, no transporte de gases. Quem que faz esse transporte de gás carbônico e oxigênio? Dentro dos animais, no organismo animal, né, nós temos
a hemoglobina. Também ela pode estar atuando na resistência dos tecidos. Então, quem que é responsável por essa estrutura? Proteína. Nós visualizamos ela também, né, no colágeno. Outra função das proteínas pode ser a reserva de ferro dentro do organismo, através da ferritina. Elas também podem atuar como defesa lá no sistema imunológico, colaborar na imunidade. Então, os anticorpos que a gente conhece são cadeias de proteínas que formam essas estruturas. Também podem atuar como catalisadores, ou seja, elas vão acelerar a velocidade de uma reação através da redução da energia da ativação. Então, ela acelera o processo, ela forma os mesmos produtos, ela vai utilizar os mesmos substratos, só que em um tempo menor, sem ser consumida durante o processo. A gente fala numa aula só de enzimas. Então, adivinha, elas são proteínas com uma propriedade catalítica diferenciada. Também, né, pode regular no controle da glicemia, por exemplo, como no caso, né, da insulina. Então, diferentes funções vão ser desempenhadas por essas estruturas. De novo, só existem 20 aminoácidos. Como que vai ter uma variabilidade tão grande? De acordo com a sequência específica de cada um deles, a conformação, a disposição, ou seja, as interações que essa molécula vai realizar, aquelas interações fracas lá de ponte de hidrogênio, dipolo, pontes de sulfeto. Então, todas essas interações que a gente vinha falando, além, né, de interação iônica, enfim, vão estabilizar essa estrutura. E aí vão dar a ela diferentes propriedades com diferentes funções biológicas dentro do organismo. Então, começando, né, dessas menores, que nós vamos chamar de peptídeos. Dependendo da referência que vocês pegarem para estudar, vocês vão encontrar uma classificação específica. Por exemplo, são considerados peptídeos até 19 resíduos de aminoácidos. Mas se vocês trocarem referência, outros autores vão dizer, são considerados peptídeos menores que 50 resíduos de aminoácidos. Então, isso tem uma variabilidade muito grande dependendo da referência que a gente vai pegar. Eu não vou perguntar isso, justamente porque cada autor traz a sua classificação. Então, fica difícil de estipular e não é esse o propósito. O propósito é identificar essa estrutura, compreender a sua função e a sua interação dentro de um organismo. Então, o que precisa ter de ideia sobre peptídeos e proteínas a respeito do tamanho? O peptídeo ele vai ser um pouco menor, só. Logo, ele tem menos resíduos de aminoácidos, ele pode ter um peso molecular menor. Por que pode ter? Porque tudo depende da cadeia lateral. Se essas cadeias laterais forem todas grandes, o peso molecular dele não vai diferenciar tanto de uma proteína. Então, tudo é importante nessas classificações, por isso que ocorrem essas divergências também. Então, esse peptídeo, ele tem essas estruturas, apresenta, né, essa estrutura menor quando comparado à proteína. Então, eles são sequências de aminoácidos, assim como as proteínas, que podem ser dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeo ou polipeptídeo, quando passa de 4 resíduos de aminoácidos. Então, de novo, aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de um dipeptídeo. Então, aqui a gente tem o centro simétrico, o grupo funcional amino, característico do aminoácido, e a carbonila, que fazia parte do ácido carboxílico, grupo funcional. Só que ele não aparece aqui porque tem uma ligação peptídica com o aminoácido subsequente. Então, com o grupo amino, perdeu uma molécula de água, a ligação peptídica está aqui. Nessa outra estrutura, nós temos um tripeptídeo. Então, carbono no centro assimétrico, carbono quiral, grupo funcional amino, N terminal da extremidade, cadeia lateral, centro assimétrico, aqui a carbonila, que seria do ácido carboxílico, fazendo uma ligação com o grupo amino do aminoácido subsequente. Então, centro assimétrico, carbono da carbonila desse segundo aminoácido, fazendo ligação com o terceiro resíduo. Então, olha só, a cada 2 resíduos de aminoácidos, nós temos a formação de uma ligação peptídica. Então, o número de resíduos de aminoácidos vão ser sempre uma a mais do que o número de ligações. Então, se a gente tem um
um tripeptídeo, 3 resíduos de aminoácidos, nós temos 2 ligações peptídicas. Se nós temos 2 resíduos de aminoácidos, nós temos uma ligação peptídica. Se nós tivermos 500 resíduos de aminoácidos, quantas ligações peptídicas nós temos? 499. Um a menos. Ou pode ser o contrário. Se eu disser que tem 500 ligações peptídicas, tem 501 resíduos de aminoácidos. Como que se dá o nome dessas estruturas? Então, a nomenclatura, por convenção, vai ser justamente da extremidade amino livre, no sentido que ele é, né? Lembra lá da estrutura da isomeria L, então, no sentido do amino até o carboxo terminal, fazendo a união desses aminoácidos. Então, o nome não vai variar. Por exemplo, aqui eu tenho uma valina e uma alanina. Vai ocorrer a ligação peptídica, né, com o ácido carboxílico do primeiro resíduo, da valina, junto com o grupo amino do aminoácido subsequente, no caso da alanina. Vai liberar uma molécula de água, porque vai ser a hidroxila do ácido carboxílico com o hidrogênio da amina, formando essa ligação específica aqui. Então, o nome desse peptídeo ele vai virar valil-alanina, junta os 2 nomes dele. Os nomes eu vou dar, a estrutura eu vou dar, eu vou fazer perguntas sobre ela, certo? Com relação às proteínas, então, aumentando essa cadeia, ela ficando com peso molecular maior, nós vamos identificar ela, nós vamos caracterizar ela como resíduos de proteínas. Aqui eu trouxe o tamanho, né? Com no mínimo 50 aminoácidos. De novo, se vocês visualizarem outras fontes ali de referência, esse valor vai variar. Então, de novo, não é o propósito perguntar quantos resíduos de aminoácidos constituem um peptídeo, quantos resíduos de aminoácidos constituem uma proteína. Não, isso é irrelevante. O que é relevante é saber que o peptídeo ele tem um menor peso molecular, um menor tamanho, uma menor quantidade de resíduos de aminoácidos quando comparado a uma proteína. A proteína ela é mais complexa, ela faz mais interações. Ela é maior, muitas vezes. Então, o número de aminoácidos em uma proteína ele pode variar de forma considerável em diferentes proteínas, de acordo com a função específica de cada uma, de acordo com a necessidade do organismo. Então, por exemplo, se nós pegarmos a insulina bovina, ela é uma proteína pequena. Alguns autores não chamam ela de proteína, chamam ela de peptídeo. Então, aí que começam as divergências com relação ao tamanho da cadeia. Mas ela tem 51 resíduos de aminoácidos. Ela é extremamente pequena. Se nós pensarmos, né, na hemoglobina humana, ela é um pouquinho maior. Ela tem 574 resíduos de aminoácidos. Lembram que são sempre os 20 mesmos resíduos de aminoácidos para todas essas estruturas. Mas por que a insulina é insulina? Por que a hemoglobina é hemoglobina? Por que a desidrogenase glutâmica é a desidrogenase glutâmica? Por causa da sequência e das interações específicas e, consequentemente, né, a conformação dessa biomolécula no meio que ela está. E aí, então, ela vai desempenhar funções específicas. Então, nesse exemplo da desidrogenase glutâmica, né, que é uma enzima que vocês vão visualizar lá dentro das rotas metabólicas, infelizmente não vai ser na clínica dessa primeira, ela tem 8.300 resíduos de aminoácidos. Então, ela é uma estrutura com peso molecular elevado. Esse peso molecular das proteínas, ele pode variar muito, como a gente já tem conversando, de acordo com o tamanho. E ela pode ficar com uma extensão e esse peso bem elevados, se a gente for pensar, né, em relação a uma biomolécula. E aí aqui eu coloquei esses exemplos com relação ao peso molecular e o número de resíduos de aminoácidos que a gente pode encontrar em cada uma das proteínas. Lembrando, são sempre os mesmos 20, que em sequências diferentes caracterizam estruturas diferentes, com interações diferentes, vão de novo proporcionar funções específicas para cada uma dessas proteínas. Então, se nós visualizarmos aqui, né, como no exemplo anterior, a hemoglobina humana,
ela vai ter em torno de 65 mil de peso molecular, enquanto que pares de resíduos de aminoácidos ela tem 574. Mas se nós visualizarmos a RNA polimerase, lá de uma bactéria específica, esse valor ele aumenta. Se nós visualizarmos uma proteína específica lá do citocromo, ela é um pouco menor. Então, tudo vai depender da função, da necessidade do organismo para produzir essa molécula. Bom, mas aí essas proteínas elas podem ser classificadas com todas as nossas biomoléculas de diferentes formas. Então, existe a classificação dela quanto à composição, existe a classificação quanto ao número de cadeias polipeptídicas e existe a classificação quanto à forma. Cada uma dessas classificações considera o jeito que ela vai se apresentar, a forma que ela vai se apresentar, e aí a gente vai começar a falar de dimensões, e também, né, ao número de cadeias que podem se repetir ou não. Podem apresentar diferentes cadeias dentro de uma mesma estrutura. Então, quanto à composição, nós podemos ter ela de forma simples, somente resíduos de aminoácidos, ou ainda, né, conjugadas. Aí vocês vão dizer assim, meu Deus, a pessoa está ficando louca. Ela acabou de dizer que tem só aminoácido e agora está dizendo que pode estar ligada a outra estrutura que não aminoácido. Exatamente, pode estar ligada a outra estrutura que não aminoácido. Como assim? Exemplo, todo mundo já foi no laboratório fazer coleta de exame de rotina e aí tinha lá colesterol, HDL e LDL. Tinha? O que é o HDL ou LDL? Uma fração dentro do colesterol. Tá, mas nós vimos que, explicando de uma forma mais resumida, o colesterol ele é um lipídio. Lipídio a gente vai ver que não tem solubilidade no meio aquoso. Como que ele circula no sangue se ele é um lipídio? Ele não tem polaridade. Adivinha? Ligado a proteína. Então, uma fração proteica, resíduos de aminoácidos, ligado a uma estrutura que não é proteína. Ali, um lipídio. Ah, pode estar ligado no carboidrato? Pode estar ligado no metal? Pode. Hemoglobina? Ferro? Pode. Então, quando ela estiver ligada em outras moléculas, em outras estruturas que não aminoácidos, nós vamos chamar de conjugadas. Também elas podem ser classificadas, como eu falei, né, quanto ao número das cadeias polipeptídicas, ou seja, monoméricas ou multiméricas. Quando essas cadeias peptídicas se repetem, nós chamamos elas de monoméricas. Quando elas variam, a gente chama de multiméricas. Exemplo, a hemoglobina. Ela é composta por dois tipos de cadeia. Cadeia alfa e cadeia beta. Tanto é que se uma dessas cadeias não está sintetizada de forma adequada, a hemácia, que a gente sabe que é redonda, bonitinha, ela não fica redonda, bonitinha. Ela fica naquela forma de foice, que é característico de uma anemia bem específica e relacionada ainda à genética. A anemia falciforme. E aí então já muda toda a estrutura, toda a conformação e toda a função dessa molécula. Então, de novo, o conhecimento dessas estruturas facilita identificar as suas interações, as suas funções, e é claro, né, quando ela não está operante. E daí a gente identifica na patologia. Também podem variar quanto à forma. Elas podem ser fibrosas ou globulares. Fibrosa vai ser essa forma alongada. E a gente vai falar dela, e ela é essa forma mais simples que se apresenta dentro das dimensões de uma proteína. Eu vou dizer que ela fica lá na sua conformação de estrutura secundária. Ah, mas ela não se desenvolveu? Não, ela para exatamente nesse estágio. Ela é essa forma mais simples de geração. Normalmente, essa classificação de proteína tem uma solubilidade muito baixa. Mas nós também podemos encontrar as proteínas na forma globular, que é essa forma mais compacta. Então, essa forma globular nós já vamos encontrar lá na sua conformação de estrutura terciária, por exemplo. Então, o que vai definir que ela se classifique em cada uma dessas dimensões? As interações fracas que existem no interior dessa molécula. Certo? Então,
Algumas proteínas, né, elas vão conter outros grupos químicos, que nem a gente já estava conversando ali, quando ela não tem a sua conformação de forma simples, né? Além de aminoácidos, que daí nós chamamos de proteínas conjugadas. Daí é claro que existe um nome para essa parte que não é aminoácidos. Então, grupo prostético vai ser a parte que não é aminoácidos dentro de uma proteína conjugada. Então, se nós tivermos, pegar o exemplo lá dos lipídios circulantes, a região dos lipídios ligado à fração proteica que melhora o transporte dele no organismo, vai ser grupo prostético. Então, é os resíduos de aminoácidos ligados àquela fração lipídica ali. Esses nomes, eles são importantes de lembrar.